Bem-vindos às 12ª Conferências de Valor da APA, desta vez com o tema Capital Humano na Saúde, a decorrer a partir da cidade de Guimarães. Nesta sessão, com o tema Custo do stress e dos problemas de saúde psicológica no trabalho, o objetivo é apresentar um enquadramento atual dos custos do stress em contexto laboral e apresentar algumas recomendações que permitam superar dificuldades e construir locais de trabalho saudáveis. Para o enquadramento, nomeadamente a apresentação do diagnóstico do impacto do stress em contexto laboral, desafios e oportunidades, temos o Dr. Jaime Ferreira da Silva, especialista em Psicologia das Organizações, vogal do Conselho da Especialidade de Psicologia do Trabalho Social e das Organizações, a quem passa a palavra. Boa tarde, Sr. faça favor. Ok. Boa tarde, Sandra, muito obrigado. Só uma pequena retificação relativamente ao Conselho, eu presido ao Conselho. Ok. Obrigada. Retificação. Obrigada pela retificação. Muito bem. Boa tarde a todos e a todas, bem-vindos a estes cerca de 50 minutos de paciência que vos vou pedir. Vou convidar-vos no final desta apresentação para um pequeno exercício prático. No final da apresentação deixarei o meu e-mail para, no caso de alguma de vós pretender algum esclarecimento adicional, eu estarei contactável. Diz-me a experiência de mais de 3 décadas de trabalho como psicólogo, que menos de 1% das pessoas me contactam de volta e, portanto, eu tenho conseguido assegurar resposta aos pedidos nas 24 horas seguintes. Bom, então eu vou apresentar-vos, a informação que vos vou apresentar está assente em várias fontes atuais, nomeadamente no relatório produzido pela Ordem dos Psicólogos, precisamente sobre prosperidade e sustentabilidade das organizações. Numa primeira metade da apresentação, eu irei centrar mais em dados estatísticos que apresentam um pouco o estado das coisas em matéria de saúde ocupacional. Na segunda parte, irei discorrer sobre o que é que, no nosso entendimento, como psicólogos, em sede de ordem dos psicólogos, será necessário fazer nas organizações. Como profissional e como pessoa, eu tenho uma perspectiva realista positiva face à realidade, face aos contextos em que intervenho, quer como cidadão, quer como profissional. Tenho muito orgulho em ser português. Nós fomos capazes de criar esse capital imaterial que é património da humanidade chamado fado, e portanto associado ao fado está muitas vezes uma atitude que do ponto de vista artístico e musical é muito bonita, é poética, é romântica, que em suma é ou chorarmos sobre o leite derramado ou então recordarmos com nostalgia os bons velhos tempos. Eu diria que nestes tempos que correm a atitude deve gradualmente mudar. Nós nunca vemos as coisas exatamente como são, vemos as coisas como somos e estamos em cada momento e, portanto, o meu propósito hoje aqui é poder convidar-vos a tomarmos consciência do estado das coisas e, na base disso, começarmos a desenvolver soluções que já estão a ser desenvolvidas. Portanto, é um trabalho perpétuo que teremos que alimentar. Por vezes, temos consciência que o Estado deve fazer mais, o Governo deve fazer mais, o dono da empresa, o patrão deve fazer mais, e às vezes esquecemos de perguntar o que é que eu posso fazer individualmente para melhorar a minha saúde, no sentido global do termo, saúde física e saúde psicológica. O que é que eu posso fazer para melhorar o sentido que eu encontro no meu dia-a-dia, ou o sentido que a minha carreira ou o trabalho que eu faço têm para mim. E, portanto, é sobre isso também que eu irei discorrer, deixando também algumas sugestões práticas. Se assim o entenderem, experimentando e depois dando-me feedback, terei todo o gosto em analisar isso. Começarei, do ponto de vista mais do conteúdo, por uma designação geral do que é a saúde para a Organização Mundial de Saúde em 2022. E, portanto, como poderão reparar, há muito aqui o conceito de bem-estar. Em sede de ordem e como classe profissional, nós preferimos o conceito de bem-estar ao conceito de felicidade. Digamos que, ao vivermos menos felizes, isso vai aumentar o bem-estar.
O bem-estar é um estado que tende a prolongar-se mais se for alimentado. A felicidade, muitas vezes, é uma representação utópica daquilo que é viver a vida, como se fosse possível atingirmos um estado de beatitude no dia-a-dia que fosse imperturbável. E sabemos que não é assim. As células não vibram sempre à mesma velocidade, os nossos humores também têm flutuações e, portanto, o conceito de bem-estar, da forma como nós o entendemos como psicólogos, é precisamente um conceito mais fluido, que deverá ser cuidado, avaliado, mantido e melhorado por cada um de nós enquanto indivíduos e, naturalmente, pelas equipas e pelas lideranças das equipas de que fazemos parte. Relativamente aos custos do stress e problemas de saúde psicológica em contexto laboral, portanto, um estudo muito recente, 2020-2022, eu diria que o estado das coisas não é propriamente animador. Ou seja, verificamos que em apenas 2 anos, tendo aqui necessariamente uma situação extraordinária que foi uma pandemia, os custos aumentaram substancialmente. Portanto, considerando o total das empresas, pequenas e médias, grandes empresas, portanto, houve um aumento de 3,2 mil milhões de euros em 2020 para 5,3 mil milhões de euros em 2022. A coluna que vem em amarelo representa os custos resultantes do absentismo, portanto, de variáveis no contexto profissional que implicaram a cessação temporária do trabalho por parte de um colaborador de uma organização, e o presentismo, que é um conceito que se refere àquela situação em que a pessoa se força a manter no seu posto de trabalho, podendo muitas vezes até simular um bem-estar que não é autêntico, com medo de perder o emprego. E, portanto, nós temos aqui um duplo esforço. Temos o esforço decorrente da pessoa ter de dar boa conta das atribuições que a sua função tem, agravado com o esforço de fingir um bem-estar que não acontece e que naturalmente vai ter custos em termos de produtividade, em termos de erros que são cometidos e, portanto, um trabalhador que esteja em burnout ou em pré-burnout, se forçar o presentismo, aumenta naturalmente a probabilidade de cometer más decisões, de ter acidentes de trabalho ou de provocar acidentes e, portanto, é uma matéria que deve ser tratada, de facto, com muita atenção. Neste gráfico nós temos o comparativo dos dias de trabalho perdidos devido ao stress e problemas de saúde psicológica em 2020 e 2022 e vemos aí, na realidade, um agravamento da situação, portanto, de 12,4 dias para 15,8 dias em 2022, percentualmente nós estamos a falar de um aumento de cerca de 25% em apenas 2 anos. Poderemos, enfim, considerar que houve aqui circunstâncias especiais, que foi o quadro pandémico. Todavia, eu diria que para os decisores e líderes organizacionais é uma variável importante a ter em conta, dado que iremos mantendo este outlook ao longo do tempo e reforçando a sociedade e os decisores empresariais e políticos com esta informação. Relativamente à saúde psicológica, condições base para a promoção da saúde psicológica em contexto de trabalho. De acordo com uma quantidade substancial de informação e de estudos que coligimos na Ordem dos Psicólogos, ocorre-nos salientar estes seguintes elementos, se quisermos, pilares para irmos construindo e mantendo o conceito de sustentabilidade, que está cada vez mais na ordem do dia, organizações bem-sucedidas e sustentáveis. E, portanto, temos aí a questão da saúde, que naturalmente nós, pela natureza do evento, damos mais relevo à saúde psicológica, mas naturalmente que, falando em saúde, falamos da saúde que envolva as duas condições, ou se quisermos as 3 condições, a saúde física, a saúde psicológica e a saúde social, referindo-se aqui à saúde social, ao bem-estar sentido a bordo dos vários grupos que nós integramos como cidadãos,
Começar pela família, começar pelos grupos de trabalho que integramos e, naturalmente, todos os outros grupos que, do ponto de vista da nossa ligação social, com quem desenvolvemos relações de pertença. O bem-estar, a inclusão, os direitos humanos, a ética organizacional, a diversidade e a equidade, que felizmente tem sido muito falada nos tempos que correm, havendo um movimento crescente de sensibilização das pessoas para a importância de termos maior equidade entre géneros, políticas de inclusão e de aceitação da diversidade, que na realidade sabemos que vão trazer riqueza às organizações. O pensamento único, ou próximo disso, não é por norma um fator sustentável de desenvolvimento dos grupos, das organizações e das sociedades. E chamo aqui a atenção para quem me estiver a ouvir com responsabilidades de liderança de equipas e de organizações para a questão da ética organizacional. Neste domínio é frequente nós termos boas narrativas que enquadram, e nós precisamos sempre de um contexto para assumirmos e exprimirmos a nossa identidade. No contexto da família fazemos de uma determinada forma, no contexto do grupo onde desenvolvemos as nossas relações de trabalho, por vezes de outra forma com algumas nuances, e assim sucessivamente em todos os outros grupos sociais, grupos de pessoas que partilhem hobbies ou interesses semelhantes. Portanto, vamos desenvolvendo uma ligação e uma forma de estar. Na questão da ética organizacional, uma das variáveis que é fundamental para a construção de saúde psicológica e bem-estar a bordo das organizações é haver um bom grau de coerência e consistência entre aquilo que se define como regras, como princípios, como valores e depois a sua aplicação prática. É quase um truísmo dizer que a boa liderança exige, em primeira instância, a liderança pelo exemplo. Portanto, como seres sociais que somos, estamos geneticamente preparados para seguir os líderes e, portanto, aquilo que vemos em matéria de atitudes e comportamentos dos líderes vai ter um papel, um poder influenciador grande na reprodução, no mimetismo dessas atitudes e comportamentos e no exercício da liderança, para além desta questão da pessoa se tornar o exemplo, extremamente importante manter-se coerência e consistência entre discurso e ação. Portanto, um líder que, por norma, faça aquilo que diz que faz, vai, na realidade, criar condições para que haja confiança e, dessa forma, aumentar a capacidade de, por um lado, atrair talento, por outro lado, manter o talento consigo, que é uma questão que iremos falar um bocadinho mais à frente e que está a preocupar cada vez mais as organizações, não só a captação de talento, mas manter talento nas próprias organizações. Condições dos locais de trabalho saudáveis. Um conceito extremamente importante da psicologia positiva é o conceito de autoeficácia. E, portanto, nós sentimos autoeficazes quando conseguimos resolver os problemas que temos que resolver com os recursos que temos. Sejam os recursos próprios, sejam os recursos associados aos nossos, em virtude das ligações de grupo que temos com os demais colegas, stakeholders das organizações. Um outro aspecto importante, a inclusão e apoio dos colegas e supervisores. Portanto, a nossa necessidade de nos sentirmos pertencentes a um grupo é fundamental para a construção coletiva de valor e a sustentabilidade na construção desse valor. Na minha atividade como psicólogo organizacional, eu faço consultoria há muitos anos, há mais de 3 décadas, tenho trabalhado em diferentes domínios. No domínio do apoio, faço coaching de executivos e de equipas de management, e neste domínio, quando muitas vezes visito organizações, eu suporto bastante o meu trabalho no uso de metáforas e utilizo-as muito no treino também. E supostamente uma organização sustentável deve funcionar mais como uma embarcação, ou seja, haver condições coletivas para que as pessoas se sintam parte do mesmo todo
e por vezes isso não acontece, não é? Olhamos a organização, analisamos-la, falamos com as pessoas e verificamos frequentemente que a perspectiva é mais naquela organização de um condomínio de quintas e quintais. E, portanto, temos várias subtribos, subgrupos, por vezes se digladiam sem uma tomada de consciência que estão efetivamente todos na mesma embarcação, não é? E, portanto, muitas vezes o nosso trabalho em matéria de coaching executivo e de equipas de management é muito facilitar os decisores de topo para fortalecerem esta crença, baixarem um bocadinho os muros das quintas e dos quintais, de forma que, desse modo, possa haver mais partilha de informação, melhor partilha de informação e, consequentemente, mais alinhamento de energia, conhecimento, competências, para que esse coletivo consiga atingir os objetivos a que se propõe e, dessa forma, assegurar também a sustentabilidade da organização ao longo do tempo. Relativamente à gestão do stress, há stress bom e stress mau. Se eu tiver um desafio pela frente, como por exemplo, compaginar com todo o gosto, numa agenda apertada, este webinar, esse desafio vai-me estimular, vai-me obrigar a sair um pouco da minha zona de conforto, de algumas rotinas, que todas as funções as têm, e a minha também, de algumas rotinas semanais, e dessa forma lidar com o frenesim, o entusiasmo, a vontade de produzir valor, o medo de defraudar expectativas. E, portanto, aqui estamos a falar de um stress bom. Uma exigência do exterior que me obriga ou nos obriga a darmos às vezes a extra mile ou a dar um bocadinho mais de nós no empenho, no tempo afetado ao estudo, à preparação de material. Falamos de stress mau quando a percepção que o indivíduo tem da sua capacidade de lidar com a situação em si está muito desequilibrada e, portanto, na percepção dessa pessoa, a exigência da tarefa, do contexto, é muito superior à capacidade que o indivíduo sente em poder dar uma boa resposta. E aqui, novamente, duas características que são fundamentais. Todos nós, em diferentes momentos da vida, podemos experimentar essas situações de distress, como dizem os anglo-saxónicos, ou seja, eu não me sinto capaz de dar boa conta do recado, e, portanto, políticas de comunicação clara nas empresas que permitam às pessoas poder falar abertamente facilitarão também a conjugação de esforços, a conciliação de esforços com os outros, de modo que coletivamente se possa co-construir aquilo que se pretende. E, portanto, a necessidade das empresas fazerem a avaliação periódica deste stress, até que ponto é que o stress que se vive no dia-a-dia é saudável, ou até que ponto, e portanto é bom, nós precisamos de desafios que nos estimulem diariamente, ou até que ponto a exigência que eu estou a colocar está para além da percepção que o indivíduo ou os indivíduos de determinado grupo ou equipa pensam ter. E, portanto, aí, na realidade, temos um problema. Controle e significado. Portanto, há uma correlação direta entre a sensação de bem-estar organizacional e a percepção que os indivíduos têm do seu nível de autonomia e controle do seu trabalho. Há aqui uma responsabilidade de comunicação e de informação que as lideranças devem ter, que é, por um lado, avaliar o grau de capacidade da pessoa, da equipa, para realizar a tarefa que se propõe e, no caso de haver um desalinhamento, uma incapacidade, poder suprir através de formação, coaching, de treino, do que nós quisermos, de modo que o indivíduo ou as equipas possam efetivamente adquirir o que necessitam em termos de conhecimento e competências para darem bom provimento da tarefa. Quando as funções estão mal definidas, há tarefas que são tarefas órfãs. Umas vezes é o João que faz, outras vezes é a Maria que faz, e, portanto, não se sabe bem quais são as atribuições
de cada titular das funções, essa zona cinzenta, que muitas vezes é utilizada para dar mais relevo ao chefe, portanto é o chefe que vem decidir, na realidade é um fator desnecessário, gera muitas vezes sofrimento desnecessário, com potencial risco psicossocial perfeitamente dispensável. Portanto, novamente aqui, comunicar claro é fundamental e que não haja tarefas órfãs ou tarefas com vários progenitores ou progenitoras, um pouco em função do livre-arbítrio da chefia. Portanto, comuniquem claro, deleguem mais para aqueles que me estão a ouvir e com funções de liderança. E provavelmente muitos de vós já fazem isso. Uma característica da nossa espécie em interação social é que mais facilmente criticamos o nosso interlocutor por algo que ele não fez e devia ter feito, e mais raramente nos esquecemos de valorizar aquilo que esse interlocutor fez. Há inclusivamente um pensamento difundido ainda por aí, que é: se o meu colaborador faz bem, é para isso que eu lhe pago; se o meu colaborador faz mal, aí eu tenho que cair em cima. E às vezes podemos, quem tem funções de poder, de liderança, às vezes pode usar indevidamente o seu poder, descarregando as suas tensões, o seu stress em quem de facto não merece. Portanto, políticas protetoras, iniciativas de promoção da saúde e bem-estar, programas de apoio a colaboradores, formação e desenvolvimento profissional estão na ordem do dia. Quando nós comunicamos algo, há sempre duas leituras, há duas mensagens. Há a mensagem, que é aquilo que eu digo. Imaginem que eu era diretor fabril numa fábrica e passava de manhã e dirigia-me a um colaborador e perguntava-lhe: então, Joana, como é que está hoje? Esta pergunta merece uma resposta, mas essa pessoa vai também fazer uma interpretação da minha resposta. E aqui estamos no domínio da meta-mensagem. Portanto, a manifestação de apreço, de interesse, que pode vir apoiada numa pergunta, é também passível de uma leitura de segundo nível. E, portanto, a meta-mensagem de um chefe que está sempre de porta fechada e pouco disponível não é recomendável. A meta-mensagem de um chefe que, por norma, está de porta aberta e disponível é também um elemento comportamental, portanto, isso envolve sempre atitudes e comportamentos, que vai mais no sentido da construção do que estamos a falar, locais de trabalho saudáveis. Naturalmente, quando falamos em locais de trabalho saudáveis, não falamos só na dimensão psicológica, naturalmente que a dimensão da segurança, da ergonomia, da não toxicidade são igualmente importantes. Conciliação entre vida pessoal e vida profissional. O famoso work-life balance em português moderno. Provavelmente muitos de vós estão a ouvir-me e estão a dizer: isto não é possível. Provavelmente outros já estão a fazer alguma coisa nesse sentido. Eu diria que o equilíbrio perfeito não vai existir nunca, e esta conciliação é como tratar de um jardim. Se queremos um jardim bonito, vai-nos exigir trabalho permanente. Uns dias numas coisas, outros dias noutras. Eu diria que o direito a desligar é extremamente importante, algo que todas as tecnologias de informação e todo este avanço tecnológico fez, e agravado também um pouco pela pandemia, foi eliminar as barreiras. Havia uma barreira temporal e física entre o local de trabalho e o local onde a pessoa vive a sua vida. E a pandemia funcionou aqui como um catalisador, como um acelerador desta diluição de fronteiras, e ela é extremamente importante. Ainda há pouco tempo alguém me dizia que recebia do seu chefe e-mails às 11h30 da noite, meia-noite, o meu quarto. E depois, a posteriori, o chefe estava a fazer isso para despachar tarefas, para tirar daí o sentido. A meta-mensagem que passava para os colaboradores é que eles tinham de permanecer vigis, acordados, para poderem responder. E, portanto, o direito a desligar já está consignado na Lei do Trabalho em França e noutros países da Europa, e penso que em Portugal está em estudo, não necessita de ser legislado e publicado,
necessita apenas que aqueles de vós que tenham funções de liderança comuniquem isso aos vossos colaboradores. Podemos prepará-los para uma situação de urgência em que aí, de facto, hoje ou amanhã ou durante uma semana estamos todos a 1000, mas isto não pode ser o default mode. Portanto, há um tempo para desligar. A maior parte de nós trabalha muito com o intelecto, não desliga quando toca a sirene da fábrica e, portanto, o trabalho vai connosco e cada e-mail que nós recebamos fora de horas, seja no telemóvel, seja no tablet, seja onde quiserem, seja um WhatsApp, vai colocar-nos cognitivamente em modo de trabalho. E às vezes pode ser qualquer coisa como enviaste a proposta XPTO para a empresa XYZ e uma proposta desta, uma mensagem destas às 11 da noite vai prejudicar o sono do colaborador ou há uma probabilidade grande disso assim acontecer. Portanto, o direito a desligar, a estabelecer novamente muros virtuais firmes entre aquilo que é o tempo dedicado ao trabalho e aquilo que é o tempo dedicado à vida pessoal. Sobre gestão e liderança, portanto, já falei um bocadinho disto, não é? Nós estamos programados geneticamente para seguirmos os nossos chefes e, portanto, aquilo que vemos o chefe fazer como um comportamento normal, há tendência para o podermos imitar. Relativamente à prevalência de problemas de saúde psicológica em Portugal, o quadro não é muito simpático. Portanto, considerando sintomatologia ligada ao stress, depressão e ansiedade, os dados do Eurobarómetro de 2022 apontam que cerca de 2 em cada 5 trabalhadores no último ano reportaram problemas deste domínio, uma prevalência claramente acima da média da União Europeia, que se situa em cerca de 27%. Eu creio que, em parte, isto se deve à forma pouco higiênica como desenvolvemos o nosso trabalho. Em uma maioria expressiva de organizações. Há um tempo para começar a trabalhar, não há propriamente um tempo definido e consensualmente estabelecido no grupo para parar. E o problema começa aí. A partir de uma determinada quantidade de tempo, a nossa produtividade enquanto profissionais começa a decair, podendo tornar-se negativa. E para vós que trabalham em contexto de saúde, os erros cometidos em contexto de saúde poderão ter um impacto muitíssimo maior que se trabalharmos noutros contextos, num trabalho administrativo que não envolva pessoas em situação de sofrimento ou necessidade, como é o setor da saúde. Do ponto de vista dos custos da União Europeia envolvendo os problemas de saúde psicológica na Europa, o impacto anual é cerca de equivalente ao PIB português, portanto cerca de 240 mil milhões de euros por ano, e em que 136 mil são devidos aos custos da redução da produtividade, portanto incluindo o absentismo, o presentismo, porque naturalmente nós, para mantermos um bom rendimento, como profissionais, temos que cuidar do nosso descanso. Portanto, isto também já vimos. Consequências do stress laboral, portanto, de acordo com o estudo feito pela Ordem, a probabilidade de nós termos sob stress laboral ao longo de tempo, probabilidade de ataques cardíacos, risco de morte por problemas desse domínio, probabilidade de diagnóstico de uma doença física, tem uma expressividade estatística significativa. Algumas recomendações para líderes e decisores. Portanto, os números ajudam-nos a estabelecer um ponto de partida. Sem números podemos estar num ponto de estagnação e, portanto, vamos passar aqui, digamos, à vertente orientada para soluções. Problemas haverá sempre. A nossa espécie é mestre em encontrar soluções para problemas e, portanto, neste domínio é esse também o propósito de todos nós, e este tipo de eventos tem essa
essa virtude também, que é de criar um espaço de reflexão, de partilha de informação, produção de conhecimento, que permite efetivamente mudar atitudes e mudar comportamentos. A mudança acontece só na ação, e isso faz-se, por um lado, quando começamos a flexibilizar as nossas atitudes, envolvendo as nossas crenças sobre o que é ser um bom trabalhador, o que é ser um trabalhador dedicado, o que é isso de dar a extra mile, e o comportamento, que é o que é que vamos fazer com isso. E eu diria que, com a experiência já larga que tenho de trabalho consultivo com organizações e também individualmente na minha prática privada como psicoterapeuta, eu diria que a questão do direito a desligar e de nos inspirarmos nos bons exemplos da Europa do Norte, de definir uma fronteira temporal mais firme que separe o tempo de trabalho do tempo para a vida pessoal, é fundamental neste domínio, e deverão ser as lideranças a dar o exemplo. E, portanto, começando a sair mais cedo, parando as vossas... diferenciando claramente aquilo que é importante daquilo que é urgente. Quando tudo se torna urgente, há uma inferência que se pode fazer disso, é que o trabalho não está a ser bem realizado. Nós defendemos muito que, para termos informação de qualidade, devemos auscultar as pessoas envolvidas e, portanto, a necessidade de fazerem inquéritos periódicos de avaliação de riscos psicossociais é muito importante, não custa nenhuma fortuna e é um screening para as decisões organizacionais que vos dá também um ponto de situação, um tomar o pulso à vossa equipa, às vossas equipas, à organização, às organizações de que são líderes. Naturalmente que aqui nós temos em Portugal cerca de 24 mil psicólogos, naturalmente nem todos são especialistas no trabalho, mas temos já uma quantidade significativa de colegas com as habilitações necessárias para ajudarem as organizações neste domínio e, portanto, utilizando naturalmente as ferramentas de avaliação de riscos psicossociais. Avaliar somente não chega, e essa é, às vezes, uma das pestas que eu encontro, não só em Portugal, é mais frequente do que imaginamos. Às vezes pensamos que é só em Portugal que se pedem diagnósticos e estudos, e eles depois de uma apresentação pomposa vão repousar na gaveta, mas não é exatamente assim. Portanto, em todo o mundo se fazem estudos que depois não prosseguem com a implementação das recomendações. Eu creio que em Portugal estamos a melhorar muito nisso, portanto há uma tomada cada vez mais consciente do valor do dinheiro e da importância dos investimentos e na realidade um investimento que morra no diagnóstico e não passe para a ação é um custo, será um investimento se de facto se ligar o diagnóstico depois com a intervenção. Recomendações para líderes, dentro ainda deste domínio. A questão da saúde psicológica e do bem-estar na organização deve ser um KPI organizacional. Portanto, KPI é o acrónimo de uma designação em inglês que quer dizer, que se refere a Key Performance Indicators, ou seja, indicadores-chave de desempenho organizacionais. Aqui não devemos fazer disto letra morta, discurso bonito, deve ser efetivamente um propósito e um compromisso das lideranças. Portanto, sem saúde psicológica, ou se quisermos, sem saúde física e psicológica, sem uma percepção de bem-estar, as organizações não conseguirão assegurar a sua sustentabilidade. Sobretudo em mercados mais concorrenciais, haverá sempre concorrentes que perceberão também o pensar das novas gerações, ajustarão as suas políticas, a sua comunicação, as suas práticas e dessa forma vão drenar talento das organizações mais comodistas, se quisermos, mais rígidas, e dessa forma constroem a sua prosperidade e depois são as leis do mercado, não é? E eu vou dar-vos também aqui algumas recomendações relativamente às gerações que neste momento estão a trabalhar. Pronto, a título orientativo, deixo-vos alguns dos questionários, instrumentos de avaliação psicológica desenvolvidos por psicólogos aferidos para a população portuguesa que podem ser utilizados. Portanto, o STAI para medir muito a ansiedade, o COPSOC é um instrumento de screening de riscos psicossociais, desenvolvidos por colegas meus da Universidade de Copenhaga e aferidos para Portugal
por colegas meus da Universidade de Aveiro. O BDI é o Beck Depression Inventory, que é um inventário de depressão de Beck, também muito conhecido e muito reputado, e o Olby é uma ferramenta de avaliação do burnout, de diagnóstico de burnout. São ferramentas que têm uma aplicação bastante simples por parte do utilizador, portanto não são consumidoras de tempo excessivo. Normalmente a adesão é boa, e falo-vos por experiência pessoal e de muitos colegas que utilizam estas ferramentas na organização, e portanto deixo-vos também esta informação como referencial. A promoção, relativamente a práticas humanizadoras, peço sempre aqui uma pergunta de $1 milhão, que é, ok, isto é muito bonito, é verdade, mas como é que eu consigo fazer isso quando tenho um mercado muito aguerrido, tenho uma concorrência terrível, tenho clientes exigentes e não encontro pessoas para trabalhar? Independentemente de tudo isso, não nos esqueçamos que sem descanso não há rendimento. E muitas vezes esquecemos disso. E, portanto, aqui, as pessoas, de um modo geral, todos nós precisamos de afetar tempo à nossa vida pessoal. E, sobretudo, quando temos filhos, e, sobretudo, quando temos filhos numa idade em que eles estão mais dependentes. Se ficamos a casa cansados, exaustos, em que o que apetece é fazer mapling e contemplar a última série do Netflix, nós estamos a gastar a energia toda numa das facetas da vida e a empobrecer a faceta mais importante do que é de suporte. Os empregos passam pela vida, naturalmente as pessoas com quem desenvolvemos relações de proximidade, relações familiares, vão continuar connosco. E para isso precisamos de tempo, não é? Incentivar o envolvimento no trabalho, liderar pelo exemplo, já vimos, práticas de autocuidado. Eu daqui a bocado vou convidar-vos a fazermos um pequeno exercício que consome apenas alguns minutos, e por enquanto mais não digo, conciliar práticas promotoras de saúde com as práticas laborais. Portanto, área de negócio, função a função, e na área da saúde há muitas funções em que há risco físico, há más posturas, há horários de trabalho com turnos. Portanto, todas essas situações que são fatores potenciais de risco psicossocial deverão ser naturalmente analisadas pela liderança numa perspectiva de diagnóstico, identificação do que são as más práticas e correção das mesmas, de forma que essa equipa possa continuar a trabalhar com o absentismo controlado, o presentismo controladíssimo e a sustentabilidade do trabalho que é feito estar também assegurado. Dos desafios atuais das lideranças é como conciliar 4 gerações de colaboradores com mentalidades bastante diferentes. Eu pertenço a esta geração dos baby boomers, que tem aqui um conjunto de características, portanto, muito centrados no trabalho, focados em objetivos, competitivos, necessidades de autorrealização. Aqueles que porventura me estiverem a ouvir dentro desta faixa de idades, provavelmente reconhecer-se-ão aqui. E a seguir temos a geração X. Portanto, conhecem a vida pré e pós-tecnologia, são cooperativos, boas capacidades de relacionamento interpessoal, procuram serviços de coaching e mentoria. Nesta geração já há uma maior disponibilidade para esta questão da formação, do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento. Depois temos os millennials, portanto, 81 a 96. Tolerantes, 71% valoriza a influência de outras culturas no estilo de vida. Aqui a base de dados foi americana. Portanto, estes temas que estão muito na ordem do dia, como da aceitação da diferença, da inclusão, encontram nestas pessoas um bom respaldo. Algumas gostam de estar conectados, portanto é uma geração que quase que nasceu com um teclado na ponta dos dedos. Esta geração que é muito apresentada no discurso político como a geração mais educada da história, mais bem preparada e muito direcionada para a valorização da expressão pessoal. Portanto, aqui
nesta geração, que eu conheço bem, na minha prática como psicólogo e também como empregador de psicólogos, encontro saudavelmente algumas diferenças substanciais relativamente aos baby boomers, do meu ponto de vista bem desejáveis, porque é uma geração que valoriza muito mais, está muito mais sensibilizada para o work-life balance e, portanto, o discurso das organizações também vai ser, do meu ponto de vista, e está a ser, influenciado positivamente por esta necessidade de mudança da mentalidade relativamente ao horário de trabalho em Portugal. E temos a geração Z, portanto, da rapaziada mais nova. Estes já nasceram, de facto, com o ecrã à frente e as teclas debaixo dos dedos. Não é isso que se recomenda, não é? Portanto, aqueles de vocês que tiverem filhos pequenos, convém terem algumas regras. Há muita informação psicológica sobre isso, o que é tempo razoável de ecrã consoante a idade, o que é tempo a mais. Está-se a tender um bocadinho para tempo demasiado com ecrãs à frente, mas pronto, aí fugimos, isto escapa um bocadinho ao âmbito da comunicação e, portanto, quando falamos em nativos digitais, estamos a falar efetivamente desta geração mais nova, enfim, nascida a partir de 97. Eu apresento-vos aqui um modelo de saúde que fui desenvolvendo ao longo da minha prática profissional como psicólogo, em que basicamente procura de uma forma simples dar aqui um edifício, o Health State Building, portanto o edifício do Estado da Saúde, em que basicamente há uma concepção biopsicossocial. No primeiro andar, o andar biológico, portanto, há 3 pilares de suporte: alimentação, sono e exercício físico. E o meu propósito aqui é fazer-vos uma pequena didática, no sentido de poderem ficar, se acharem interessantes esta forma de representar a saúde, ficarem como elemento e poderem testar o modelo, experimentando convosco próprios, com as pessoas à vossa volta. No nível psicológico, há 3 pilares que constituem elementos de saúde: o sentido. Nós precisamos de uma narrativa que nos dê sentido, seja na empresa, seja na família, seja na nossa vida como pessoas, nesta caminhada que fazemos na vida. E muitas vezes a procura de sentido, e ouvimos muito isso em contexto profissional, mas, Steph, qual é o sentido que faz estarmos a fazer isto? Criar aqui uma responsabilidade para as lideranças, que é cuidarem das vossas narrativas, sobretudo em momentos de mudança, em que íamos para a esquerda e agora passamos a ir para a direita, fazíamos de uma certa forma e agora temos um novo método porque a empresa foi comprada, porque o hardware e o software mudaram, e às vezes não se cuida muito deste design de comunicação para as lideranças, que é, ok, como é que vamos comunicar isto às pessoas, de forma que seja coerente, seja credível, e desta forma consigamos manter as pessoas agregadas neste projeto. E, portanto, aqui o pilar do sentido envolve este tipo de interrogações. No outro pilar temos propósito, em que basicamente aqui são os objetivos que sustentam o sentido das coisas. Portanto, e os objetivos aqui podem ser diários, semanais, trimestrais, semestrais, anuais. No setting profissional eu não recomendo que invistam demasiado tempo e energia em objetivos para além de 12 meses, não é? O ano civil, o exercício, é um bom enquadramento temporal, um bom contexto temporal para que possam definir e comunicar os vossos objetivos, setorialmente, individualmente, enfim, como entenderem. E um terceiro pilar, que é muitas vezes esquecido, que é o pilar do prazer. As atividades de prazer são aquelas que nos permitem, todos nós, ficarmos melhor com a vida, connosco próprios e com os outros, e aliviar a tensão. E uma das coisas que está correlacionadíssima com o stress é a tensão psicológica e tensão corporal. E, portanto, criar espaço para, no âmbito do trabalho, fora do trabalho, e aí mais da responsabilidade dos indivíduos, é fundamental criar momentos de prazer. Quando uma pessoa começa a ficar refém do stress e a aproximar-se do pré-burnout, invariavelmente o que acontece é começar a cortar nas atividades de prazer. E, portanto, sem elas, nós perdemos uma ferramenta fundamental para mantermos a homeostasia, o equilíbrio.
E na parte social, o terceiro andar, 3 pilares também. Apoio. Uma pergunta que eu costumo fazer é: se fechar os olhos, abrir os braços e cair de costas, quem é que estará lá para o sustentar, o apoiar e não se estatelar? E às vezes acontece que no setting profissional o ambiente é tão competitivo que as pessoas têm um problema, mas guardam-no, reprimem essa partilha e sentem-se cada vez mais sem esperança e sem apoio. E aqui é extremamente importante uma liderança de porta aberta, porque às vezes é a chefia intermédia que faz esse tampão, há sofrimento solitário, não comunicado, o líder de topo considera que está tudo a correr bem e na realidade não está tudo a correr bem. Portanto, esta dimensão do apoio é fundamental, assim como a da partilha, não é? Uma organização em que as pessoas sabem que podem falar e que as coisas delicadas ficam com quem as ouve e não são espalhadas, não há rádio alcatifa, é uma organização que está a comunicar aquilo que deve ser comunicado às pessoas. O trabalho, o espaço de trabalho é também um espaço seguro. E depois a sensação de pertença, não é? Que é o terceiro pilar. Como seres sociais, nós temos as nossas tribos, não é? A tribo original, a família, a tribo do lazer, a equipa de futebol ou do desporto que nós gostamos e, naturalmente, a tribo profissional com quem passamos um terço do dia, não é? Não é despiciando e, portanto, as lideranças têm aqui também um desafio que é trabalhar em respostas a estas perguntas. O que é que eu poderei fazer no âmbito da atividade, do negócio, dos constrangimentos, das limitações orçamentais, que permita às pessoas sentirem-se parte deste coletivo? E, portanto, não direi que seja uma pergunta de $1 milhão, mas é uma pergunta seguramente relevante e que deve ser formulada a miúdo por quem tem responsabilidades de liderança. Provavelmente conhecem este rapaz, um atleta de alta competição, um case study, e às vezes esquecemos que todos nós, nos contextos profissionais em que atuamos, somos também atletas de alta competição, de alto rendimento, de alto desempenho. E, normalmente, com os atletas de alta competição, há 2 perguntas que surgem, que é como se previnem as lesões e outra pergunta, o que fazer em caso de lesão. Com grande surpresa, ou talvez não tanta, não é líquido eu ver estas 2 perguntas na mente muito acessíveis e na mente dos decisores organizacionais ou de muitos líderes e decisores organizacionais. Como é que eu posso prevenir as lesões da minha equipe e o que fazer no caso de um colaborador se lesionar? E muitas vezes o que acontece no contexto de saúde, eu vejo isso com muita clareza, porque é um contexto com o qual eu tenho trabalhado bastante ao longo dos anos, é o alto rendimento é exigido, chora-se em particular ou naquele desabafo da pausa do cigarro ou do café, e no dia seguinte é business as usual. E este atleta fala de todos eles. Se ele fizesse na carreira dele aquilo que muitos fazem na sua carreira profissional, não sendo supostamente atletas, mas são atletas com aspas de alto rendimento profissional, a carreira desta pessoa teria sido muito mais curta. E, portanto, deixo esta questão para todos nós enquanto indivíduos, numa perspectiva de autocuidado e, naturalmente, para aqueles de vós que nos estão a ouvir com responsabilidades de liderança. E chegamos agora ao momento de vos propor uma pequena vivência. Isto é uma escala subjetiva de bem-estar que tem nos seus extremos a pontuação -10 à vossa esquerda, que significa o máximo do mal-estar, e à vossa direita tem uma pontuação de 10 que é significativa, representa o máximo do bem-estar que vocês possam imaginar para vós. Portanto, este exercício é individual. Eu vou pedir-vos a cada um de vós que fechem os olhos por um momento e façam 3 a 4 respirações pausadas, 3 segundos de inspiração, 1, 2, 3 e 4 a 5 segundos de expiração.
Portanto, façam uma expiração mais lenta. E aqui surge o primeiro ovo de Colombo. Quando estiverem muito estressados, muito pressionados, em contexto profissional ou fora dele, respirem mais lentamente, sem suster a respiração. Portanto, um exercício fluido. Enche, esvazia, mas lentamente. Quando nós lentificamos a respiração, estamos a ativar o sistema parasimpático e, portanto, estamos a criar uma regulação no sistema nervoso autónomo que vai mitigar um pouco, isto não é mágico, mas com treino permite-se resultados muitíssimo significativos, vai mitigar a vossa sintomatologia mais ansiosa, a vossa resposta mais estressada aos acontecimentos. E já colocaram a vossa pontuação, já escreveram aí. Eu agora estou a pôr aqui o... Não sei se alguém me pode só enviar um e-mail, em nome de, um e-mail não, no chat, dizer assim, já pus aqui a minha nota. O chat está ligado à sala de direção. Temos aqui uma área... Pronto. Ok, então eu vou admitir que já fizeram. Sim. Pronto, então vou convidar-vos a fazer o seguinte. Vou convidar-vos que façamos este exercício de olhos fechados. Eu não estou a ver, portanto a única pessoa que estou a ver é a Sandra. Às vezes isto pode dar um bocadinho... como estamos online, portanto é mais fácil. Não, às vezes as pessoas dizem, posso me sentir um bocado ridícula e inibem-se um pouco. E, portanto, vou pedir-vos que se levantem dos locais onde estão sentados e escolham um espaço na sala onde estão em que não se sintam demasiado entalados, às vezes entre dois móveis. E, basicamente, o que eu vou pedir-vos é o seguinte. Eu vou pedir-vos que se coloquem de pé, com os pés à altura das ancas e os joelhos ligeiramente fletidos. E eu vou primeiro fazer o exercício e depois convido-vos a terem a vivência e vou cronometrar a vivência. Eu depois explico porquê. E, portanto, basicamente o que eu vos vou pedir é que deixem cair o tronco à frente lentamente e fiquem com a vossa cabeça, o tronco, os braços pendurados. E vou pedir-vos que respirem aí 4 vezes. 3 segundos de inspiração, 4 a 5 segundos de expiração. Quando tiverem terminado isso, eu vou pedir-vos que coloquem as mãos por cima dos joelhos e, usando os braços como alavanca, vou pedir-vos que endireitem o vosso tronco lentamente e a cabeça é a última parte a endireitar-se. E aqui vou pedir-vos que se espreguiçem. Portanto, a ideia é o alongamento das cadeias musculares faz com a inspiração. Portanto, vocês inspiram, os tais 3 segundos de inspiração, e quando expiram, durante 4, 5 segundos, vocês espreguiçam-se. Aproveitam para fazer aquilo que normalmente as nossas mães e os nossos pais, para os miúdos, não deixavam. Ok? Portanto, espreguiçam bem o corpo, mantendo os olhos fechados, porque isso vai permitir-vos ter consciência de onde há mais tensão no vosso corpo. Por exemplo, neste momento estou a sentir aqui uma tensão na zona lombar, estou sentado há muito tempo e estou a alongar a zona lombar. Portanto, a ideia é vamos espreguiçar como se quiséssemos ficar mais altos, 1 a 2 centímetros. Terceiro exercício e finaliza. Mantendo os pés à largura das ancas, com os joelhos ligeiramente fletidos, vamos pôr a mão direita no coração, a mão esquerda na zona do abdômen, mantendo os olhos fechados, e vamos estar aí a respirar. Está bem? 3 segundos de inspiração, 4 a 5 segundos de expiração. Tomando consciência do corpo e usando as mãos para dar um abraço e um apoio ao vosso corpo. Está bem? Vamos a isso? Pronto, eu vou sentar-me agora, não estou a ver-vos, e vou pedir-vos então que se coloquem de pé, escolham um espaço que seja agradável aí na sala onde estão. Fechem os olhos por um momento, de pé, pés à largura das ancas, joelhos ligeiramente fletidos. E façam aí umas respirações. 3, 4 respirações. 3 segundos de inspiração. 1, 2, 3.
4 a 5 segundos de expiração. 4, 5, 6, 7. E repete. Isso. Façam mais um ciclo respiratório. Aproveitem para se conectar com o vosso corpo. Estamos sentados já há muito tempo. E agora, gentilmente, deixem o vosso tronco cair para a frente. Portanto, entreguem a cabeça, o tronco, os braços à força da gravidade, de forma que fiquem com o tronco, a cabeça e os braços pendurados. A ideia não é tocar com as pontas dos dedos no chão, se tocarem, ótimo, é deixarem o corpo pendurado e aí vão respirar, imaginando o vosso tronco como um tubo. Portanto, vão respirar com o peito, com o abdômen e com as costas. E, portanto, o tronco expande-se quando inspiram e volta à posição habitual quando expiram. E ao deitarem o ar fora, imaginem que estão a deitar fora as vossas tensões, preocupações e irritações. Isso mesmo. Isso. Isso mesmo. Mais uma vez. Isso. E agora, gentilmente, coloquem as mãos por cima dos vossos joelhos e, usando os braços como alavanca, reergam-se lentamente, mantendo o queixo próximo do externo. Muito lentamente, mantendo a respiração, mantendo os olhos fechados. Isso. E quando chegarem acima, alonguem o vosso corpo. Portanto, estiquem os braços como se quisessem tocar com as pontas dos dedos no teto. O alongamento é feito na expiração. Portanto, enchem o peito de ar e quando expiram, alongam. Provavelmente vão sentir alguma tensão na zona lombar. Dirijam a atenção para essa zona e respirem para essa zona no sentido de alongar as cadeias musculares. Isso mesmo. E agora coloquem os braços em Cristo Rei, na linha do corpo, exatamente como o Cristo Rei. Coloquem as mãos um bocadinho mais baixas que os ombros e virem as pontas dos dedos para trás, para as vossas costas. E quando inspirarem, pelitam ligeiramente os cotovelos e quando expirarem, alonguem os braços, como se quisessem tocar com as palmas das mãos nas paredes laterais. E provavelmente vão sentir o alongamento das cadeias musculares internas dos membros superiores. E, portanto, quando inspiram, pletem ligeiramente os cotovelos e quando expiram, empurram os braços para alongar, como se vocês quisessem que os vossos braços crescessem 1 a 2 centímetros. Para aqueles de vós que jogam ténis, esta é uma boa prática também para se evitar o cotovelo do tenista. Ok? Muito bem. E agora vamos finalizar. Mantendo-se de pé, com os olhos fechados, coloquem a vossa mão direita por cima do vosso coração, ou no peito, e a vossa mão esquerda no abdômen, e fiquem aí um momento convosco, respirando. 3 segundos de inspiração, 1, 2, 3, e 4 a 5 segundos de expiração. Isso. Tomando consciência dos vossos pés, dos vossos membros inferiores, do vosso tronco, da vossa coluna que vos ampara, que vos suporta, dos braços, das mãos, da cabeça, da face. Agradecendo terem esse corpo que vos apoia e que vos acompanha, que apoia uma cabeça por vezes muito preocupada, muito cheia de temas para resolver, com uma lista infinita de coisas. É isso. E agora, ao vosso ritmo, mesmo para terminar, vou pedir-vos que contem mentalmente de 4 até 1, mantendo a respiração pausada, e quando chegarem a 1, podem abrir os olhos e voltarem a sentar-se.
Podemos ter feito isto logo no início da sessão. Vinha mais descansada. Pronto. Eu quis deixar este bombom para o fim. Valeu, valeu. Vou pedir-vos agora que, usando a escala subjetiva de bem-estar, que eu vos mostrei, entre menos 10 e mais 10, que vocês deem uma pontuação ao bem-estar que sentem neste momento. E pedia que algumas pessoas me respondessem, me dessem feedback, se o bem-estar diminuiu, se o bem-estar se manteve, se o bem-estar aumentou. E se aumentou, quantos pontos? Do género, quer dizer, em qualquer uma das situações, se diminuiu também de quantos para quantos e se aumentou de quantos para quantos. Estava aqui a tentar perceber se na área das questões a colocar, podem expressar-se aqui neste... Pois, podem pôr no chat. Eu tenho o chat aberto. Não, é perfeitamente aleatório. Quem quiser partilhar, só para ter um bocadinho de feedback. Ou então, se ninguém quiser partilhar, eu pergunto à Sandra. Não, eu melhorei consideravelmente, porque este tipo de atividade é fora da minha zona de conforto, portanto é Pronto, sempre melhor ainda. mais... Quanto é que avaliou em primeiro? Estava em 4 e passei para 9. Tá bom. Portanto, veja, você aumentou... Relaxada. Nós, em 5 minutos e 21 segundos... Sim. Esta prática de autocuidado permitiu que a Sandra melhorasse em mais de 100% o seu bem-estar. Deixo isto à vossa consideração e dou-vos também dou-vos 5 letras e convido-vos a irem ver no YouTube. As 5 letras é TAISO, portanto T-A-I-S-O. TAISO, eu estou a escrever aqui no chat, é uma prática japonesa com mais de 100 anos e basicamente é uma ginástica muito curta, entre 3 a 5 minutos, que muitas organizações fazem. Se forem ao YouTube, verão desde estaleiros de obras a fábricas, empresas como a Toyota, com executivos de fato e gravata, a fazerem pausas para uma ginástica breve. Não temos tempo para mais, mas há uma fortíssima evidência científica que estas pequenas atividades de ginástica, aquilo que eu chamo well-being snacks, portanto os aperitivos de bem-estar no dia-a-dia, melhora imenso o bem-estar a bordo, reduz muito o risco psicossocial, naturalmente que estas práticas, nenhuma delas é maravilhosa, per si, isto deverá fazer parte de uma política integrada. Mas são pequenas coisas que podem fazer para aliviar a vossa tensão no dia-a-dia. Outras coisas, aqueles de vós que têm cães e gatos, sabem que a primeira coisa que os vossos animais de companhia fazem amanhã quando acordam é alongar. Sim. E nós esquecemos disso. Podem dizer, está bem, mas no meu meio em que eu trabalho é tudo muito formal, parecia ridículo fazer isso. Eu digo, ok, quando for aos lavabos, encoste as mãos à parede e alongue, usando esta respiração. 3 segundos de inspiração, 4 a 5 de expiração. Se tiver uma reunião muito importante, daquelas tensas, vá aos lavabos e alongue. E qualquer coisa como 10 segundos, 15 segundos, já vos dá um incremento de bem-estar e depois com a prática precisarão ainda de práticas mais curtas, está bem? Temos de facto aqui uma participante que diz que evoluiu de 7 para 9. Uau! Exato. Foi a única que se manifestou relativamente a este. Ok, muito bem. Mas de facto não é através do chat, mas através desta outra. Ok. Mas muito sim, bem, foi uma boa evolução. É uma boa evolução. Muito Tudo bem. que seja para melhor, não é? Acaba por ser. Pois, é verdade. É verdade. E isto é possível de implementar nos locais de trabalho desde as mais pequenas áreas orgânicas, não é? Sim, sem dúvida. Nós trabalhamos com 2, 3 pessoas, com 2, 3 colaboradores. Sem dúvida. E já é possível desde o pequeno chegarmos depois a áreas. Podemos fazer o Taiso, que basicamente é uma ginástica breve de rodar as articulações, que são muito sacrificadas por falta de lubrificação, porque passamos muito tempo sentados, muitos de nós, ou às vezes com posturas físicas de movimento, mas com más posturas, são formas efetivamente de nós irmos poupando o desgaste do corpo, exatamente como um atleta, não é?
Um atleta, quando tem uma lesão, deixa de jogar. E, portanto, quando nós profissionalmente sentimos que é melhor parar, devemos parar. Porque senão treinar com o lesionado sabe o que é que acontece, não é? E às vezes aquilo que parece muito evidente na arena desportiva, nós esquecemos que é igualmente evidente na nossa arena profissional. Estamos mesmo a chegar ao fim e, portanto, eu despeço-me com Seneca. Não é porque as coisas são difíceis que não devemos e atrevemos, é precisamente por não nos atrevermos que as coisas são difíceis. Eu convidei-vos a sair da zona de conforto. Provavelmente alguns de vós acharam, uau, o que é que se passou com o Jaime para estar aqui a propor uma ginástica, mas pelo menos o pequeno feedback que eu recebi, houve um ganho notório em saúde em apenas 5 minutos e 21 segundos. É bem verdade. Muito obrigada pelo seu contributo. Pronto, muito obrigado também. Fica aqui o meu contacto e eu não sei, Sandra, vai haver perguntas agora? Não sei. Sim, temos aqui um espaço para questões. Temos uma pessoa que está a assistir que pergunta se Taiso é T-A-I-S-O. Exatamente, eu deixei no chat. Taiso, sim. Tai em japonês quer dizer corpo e So quer dizer condicionamento. Muito bem. Não vão ver rocket science, vão ver os exercícios normais de aquecimento numa aula de educação física. Sim. Porque esta postura, quem trabalha no computador muito tempo sentado, é precisamente perfeitamente contra a natura. O nosso corpo não está preparado para isto e, portanto, temos que ter técnicas que mitiguem o desgaste e todo o stress físico resultante de uma posição que não é natural. Muito bem. Eu tenho uma questão para si relativamente ao início da apresentação. Posso interromper o compartilhamento? Claro, podemos voltar. Não, espera, mas eu posso fazer assim também. Ok. Diga, Sandra. Relativamente à avaliação dos riscos psicossociais, nós aqui na área da saúde e na área dos hospitais e dos centros de saúde e depois todas as outras áreas administrativas, já vamos tendo alguma cultura de avaliação dos riscos clínicos, dos riscos não clínicos, mas a avaliação dos riscos psicossociais não creio que seja uma prática corrente ainda nestas áreas. Deveria ser o primeiro sítio onde deveria ser implementado, não é? Porque efetivamente são locais de stress contínuo e às vezes não pelas condições de trabalho, mas pelo trabalho em si. Sem dúvida. Não podemos fugir muito. Em que ponto é que está esta avaliação de riscos psicossociais noutras empresas, fora da área da saúde, e se tem conhecimento também na área da saúde de situações onde já seja uma prática corrente fazer esta avaliação? Olha, eu não tenho estatísticas macro. Não tanto estatísticas, mas conhecimento de casos concretos, não são certificados, não é? Enfim, a título de referência, fui das primeiras pessoas em Portugal a preocupar-se com isso, por uma razão simples. Há cerca de 10, 12 anos, começaram a surgir casos de burnout, de forma mais regular na minha atividade como psicoterapeuta. Eu interessei pelo assunto e comecei a divulgar o COPSOC em 2012 e abordagens. E na altura, o que eu poderei dizer com empresas que visitei, empresas de referência, fui sempre muito bem recebido, havia interesse, mas não havia mais do que isso. E, portanto, o que eu lhe poderei dizer é que nestes 11 anos houve uma mudança de mentalidades. Essa mudança tocou o mercado todo? Seguramente que não. Mas as questões dos locais de trabalho saudáveis, dos Chelsea Workplaces, as empresas a concorrerem para apresentarem as suas candidaturas, a entrega de prémios, a própria pressão dos millennials e da geração Z, que tem uma atitude em relação ao trabalho diferente dos baby boomers, tudo isso está a contribuir para um uso mais generalizado e uma percepção mais generalizada da importância destas intervenções. Empresas farol, como passando a publicidade da EDP, são empresas que têm... A EDP tem um programa de coaching muito forte em que a questão da avaliação dos riscos psicossociais está na ordem do dia. E muitas outras empresas estão a fazer isso. Eu diria que houve um
uma difusão e uma mudança de mentalidades que está em curso e que foi acelerada com a Covid. Eu nunca pensei no decurso da minha carreira que as questões da saúde psicológica ganhassem a notoriedade ou entrassem devidamente no mainstream conceptual que regula a atividade económica das empresas, como aconteceu. Uhum. E, portanto, acho que estamos no bom caminho. Agora, isto são tarefas perpétuas, não é? Pois, são contínuas. É como cuidar de um jardim, não é? O jardim pode ter 300 anos, vai exigir manutenção permanente. É verdade. Mas estamos no bom caminho. Eu, como profissional e como cidadão, tenho claramente uma perspectiva otimista, positiva, quanto à relevância que o tema da saúde psicológica está a ter neste momento nos decisores. Até por uma razão, há depois aqui razões macro, não é? O país, nós temos cerca de 20% da população com idades entre os 15 e os 39 anos a viver fora do país. Portanto, continuamos com uma imigração que é relevante. As empresas precisam de renovar os seus profissionais. Ainda há dias surgiu uma estatística que dizia que 1 em cada 4 médicos tem 65 anos ou mais. E, portanto, nós temos de cuidar dos nossos atletas profissionais, evitando que eles se lesionem com gravidade, de forma que não vão ao banco, não fiquem no banco, ou não tenham tempos de recuperação muito lentos. E, portanto, a questão da manutenção, do repouso, do work-life balance está e estará na ordem do dia, porque sem isso não conseguimos criar nem prosperidade económica, nem sustentabilidade económica. Uma das pessoas aqui nas questões pergunta se tem alguma sugestão para estratégias de mobbing entre pares. Mobbing, não sei bem se será não sei se é um termo da área da psicologia. Estratégias de mobbing. Para mobbing entre pares. Não sei. E temos aqui uma outra questão também. Se pode dizer qual o autor do livro TDM? Não sei se falámos dessa... TDM? Sim. Eu penso que se a pessoa puder dizer... relativamente ao mobbing, estamos a falar do assédio moral, não é? Pode repetir a pergunta? A questão diz, estratégias para mobbing entre pares, alguma sugestão? Há uma sugestão. 3 perguntas que eu ofereço a essa pessoa. O que é que eu quero e aceito na relação com este meu par? O que é que eu não quero, mas aceito na relação com este par? Ou seja, é a dádiva de tolerância dessa pessoa que está a assistir relativamente ao outro. E não esquecer do terceiro lado, da terceira pergunta, o que é que eu não quero e não aceito na relação com esta pessoa. Todas as relações globalmente saudáveis têm nãos que não são negociáveis. E dou um exemplo. Por norma, ninguém aceita ser molestado física, psicológica ou materialmente numa relação. Se for pares, a chefia deverá estar envolvida. É claro que depende da chefia, não é? Neste momento isso é crime público e, portanto, a pessoa alvo de assédio tem ferramentas sociais de proteção que não tinham. Elas são perfeitas, longe disso, mas são melhores do que aquelas que havia antigamente, que eram nulas. O que se dizia, e eu no início da minha carreira de consultoria tomei conhecimento de alguns desses casos, no limite é sempre a minha palavra contra a sua e eu é que sou o chefe. Infelizmente aí novamente houve um salto gigantesco nos últimos 30 anos. É bem verdade, é bem verdade. Vamos ter que nos despedir, não sei se tem alguma mensagem final que gostasse de nos deixar. Temos uma sessão a começar logo às 5 e ao Muito bem, excelente. A mensagem que eu posso deixar é para todos vós: tornem-se efetivamente diretores-gerais da vossa vida, mesmo trabalhando por conta de outrem. Ok? Portanto, não são folhas ao vento. Se se sentirem assim, é apenas uma impressão que estão a ter. E, portanto, cuidem da vossa alimentação, do vosso sono e da vossa atividade física. Não é preciso ir para o ginásio, fazer desportos caros,
caminhar, se decidirem caminhar, em média 7.500 passos por dia. Muito Se bem. vos parecer muito, comecem com 3.500 e aumentem 100 passos por semana. Ok. Muito obrigada, Dr. Jaime, pelo seu contributo. Obrigado também pelo vosso apoio. Nós vamos continuar agora também com outras, já de seguida, com a minha moderação também, vamos falar da conciliação entre a vida pessoal e familiar. Uau, e amanhã, excelente. depois, continuamos com sessões em streaming, que vão ficar depois disponíveis também no nosso canal de YouTube. E, portanto, muito obrigada pelo seu contributo. O prazer foi meu e, em nome da Ordem dos Psicólogos, também o agradecimento por nos terem convidado e podermos estar presentes nesta importante conferência. Muito obrigada. Até à próxima. Obrigado. Até à próxima. Boa tarde.